Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Sou grato a Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem concedido a mim, a minha esposa e a cada um de nós nessa noite. Estou aqui pela segunda vez adorando ao Senhor junto com a igreja, a convite do nosso pastor Márcio, sua esposa, a família. Confesso para a igreja, irmão, se o culto terminasse agora, eu estava satisfeito. Porque Deus tem falado, irmãos, de todas as maneiras nessa noite, Confesso para a igreja do Senhor que eu disse para minha esposa: se tivesse como eu fugir, eu não estaria aqui, Eu estou ali em Caicó, a serviço pela empresa, e vim visitar minha sogra, minha esposa que está com seus pais. Mas, irmãos, quando nós temos um chamado, nós poderemos até tentar fugir, mas as consequências vêm. E lembrando ali de Jonas, lembrei do preço que Jonas passou e pagou. E eu não quis, irmãos, desobedecer a voz do Senhor e nem desonrar a igreja do Senhor. E eis-me aqui, irmãos, quero ser breve, porque as horas já têm chegado, Grande o Senhor tem falado nessa noite. E eu passei o dia de ontem, passei o dia de hoje preocupado com a palavra que eu ia trazer para a igreja, Talvez a igreja do Senhor esteja esperando uma palavra avivalista, uma palavra de prosperidade, mas nós não podemos transmitir a palavra do Senhor, irmãos, para a igreja aquilo que nós queremos, e temos que transmitir aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no nosso coração, E Deus, irmãos, tem falado grandemente e tem confirmado a palavra dele através do capítulo 15, o versículo 25, lá no livro de Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. E eu muito me alegrei, irmãos, porque foi uma confirmação de Deus, aonde eu tinha, irmãos, marcado, reservado a palavra do Senhor para passar para a igreja nessa noite. E eu quero, irmãos, ler junto com a igreja do Senhor uma palavra muito conhecida dos leitores da palavra de Deus, que se encontra no capítulo 4 de 1 Samuel, irmãos, a partir do versículo 1. Essa foi a palavra que o Senhor, irmãos, colocou no meu coração na tarde de hoje. Eu poderia trazer uma palavra que nem eu mencionei, irmãos, uma palavra de avivamento, ou uma palavra talvez até de prosperidade, mas a gente não pode, irmãos, fugir daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, E Deus já tem falado de conserto nessa noite, Nós sabemos que para que a arca da aliança viesse até a casa de Obed-edom, teve um processo, e um processo, irmãos, foi doloroso. Não foi de todo jeito que a arca da aliança veio para a casa de Obed-edom. A arca da aliança, irmãos, ela representava o próprio Deus manifestado ali naquela caixa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu quero ler com a igreja o capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: e veio a palavra de Samuel a todo o Israel, e Israel saiu a pelejar contra os filisteus, e acampou-se junto a Ebeneze, e os filisteus se acamparam junto a Efec, de ordem de batalha, para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciões: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéia, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filhos
Por isso, os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca, jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandes deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteu, para que porventura não venha a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido junto a cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas, e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava assentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Estando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e anunciou Eli, e era ele da idade de 98 anos, e estava os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve tão grande matança entre o povo, e além disso também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Aleluia, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu leio essa palavra, irmãos, o meu coração fica temendo, porque nós estamos diante, irmãos, de Deus de Israel. E nós sabemos, irmãos, eu quero ser breve, e nós sabemos, irmãos, que para adorar a Deus, para conviver, irmãos, com Deus em pecado, é pedir a morte. Adorar a Deus, irmãos, de todo jeito em pecado, é pedir a morte. E a palavra de Deus, irmão, nessa noite nos revela que 4.000 homens saíram a pelejar, a guerrear, mas saíram, irmãos, com a presença de Deus não, saíram de todo jeito. E você, irmão, sair de todo jeito para guerrear, para adorar a Deus, para buscar a presença dEle em pecado, irmãos, o resultado, irmãos, é a morte. Não é de todo jeito, irmãos, que nós buscamos a presença de Deus. Não é de todo jeito, irmãos, que a gente adora a Deus. Não é de todo jeito, irmãos, que Deus, Ele vai se manifestar na minha e na sua vida, se nós não tiver uma vida de santidade. Israel, irmãos, tinha Eli como sacerdote, mas o tempo de Eli, irmão, passou, foi levantado Samuel. Mas Samuel, irmãos, ainda precisava passar pelos ajustes e conduzir o povo à peleja. E a Bíblia diz, irmãos, que 4.000 homens pelejaram, morreram. E a Bíblia diz que eles voltaram, irmãos, para se recompor, para se organizar. E quando retornaram, 30.000 homens caíram novamente na peleja. Por quê? Porque estavam, irmão, dispersos. E eles lembraram, irmão, da Arca da Aliança. Lembraram que a Arca da Aliança, irmãos, ali ela representava Deus, o próprio Deus. Aleluia. Porque nós sabemos, irmãos, que a Arca da Aliança, onde ela estava, Deus estava ali com ele. E nós sabemos, irmãos, que quando eles resolveram, entenderam que a presença de Deus na vida deles era importante, eles resolveram buscar a arca. Mas só o fato, irmãos, da Arca da Aliança ter vindo não foi suficiente, porque o povo, irmãos, não
Deus não tinha abandonado o povo é que tinha abandonado a Deus, e achando que trazendo a arca da aliança para Israel, para o meio do arraial, a vitória estava garantida. Não, irmãos, nem por isso o fato de você estar adorando a Deus, buscando a presença dEle, não significa que algo vai acontecer não, porque você precisa fazer uma autoanálise e saber se Deus está no negócio, e Deus não estava. A nossa irmãs, ela mencionou no capítulo 25 e no versículo 15, que a arca da aliança, ela estava na casa de Obed-edom. É verdade, a casa de Obed-edom, irmãos, ela prosperou, mas quando o povo entendeu o que era a verdadeira adoração, e não é de todo jeito, irmãos, que a gente adora a Deus, não. Para adorar a Deus, irmãos, em pecado, é pedir a morte. A Bíblia diz, irmãos, que os filisteus, ouvindo o alvoroço, porque a arca da aliança tinha vindo para lá, eles disseram: olha ali o avivamento, nós precisamos agora ser homens valentes, porque o Deus de Israel está no meio daquele povo. E o alvoroço, pastor Márcio, era tão grande, de quem passasse lá fora pensava que era um culto pentecostal, era um encerramento de campanha, mas não era, era somente movimento. E nós sabemos, irmãos, que onde tem movimento, tem crente, mas nem por isso que onde tem movimento, irmão, significa que Deus está presente. Aleluia. E o interessante, irmãos, que quando Deus menciona para Eli, se você ler esse capítulo todo, você vai entender, irmãos, que Eli era sacerdote, e a Bíblia diz que os 2 filhos dele também se tornaram sacerdotes, mas depois começaram, irmãos, a brincar e a pecar diante de Deus. Começaram, irmãos, a pecar escondido, e depois, como o pecado já começou a tomar conta deles dois, irmãos, eles começaram a se prostituir diante da tenda da congregação. E chegou um momento, irmãos, que Deus puxou a orelha de Eli e disse: Eli, seus filhos vão morrer. Ô Eli, por que você não corrige seus filhos? Seus filhos vão morrer, Eli. Seus filhos são sacerdotes. Mas como a gente diz por aí, entrou num ouvido e saiu no outro, irmãos. Por quê? Porque não é fácil você receber um puxão de orelha, muitas das vezes, do pastor, da pastora, do diácono, da igreja. E muitas das vezes, irmãos, quando Deus nos corrige, é porque Deus quer nos abençoar. Deus, Ele não pode derramar bênção na minha vida e na sua vida de todo jeito, não, porque senão nós não fica acostumado e acha que está agradando a Deus, e muitas das vezes, irmãos, não é Deus, não está agradando a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que a tragédia foi tão grande que nós sabemos que os 2 filhos de Eli morreram na batalha. Quem trouxe a notícia a Eli, a Bíblia diz que ele estava sentado numa cadeira, irmão, já tinha governado Israel 40 anos, a idade já de 98 anos, seus olhos escurecidos. E eu entendo, irmãos, que Eli ali já estava sofrendo de catarata, talvez de 3º grau, já não via, mas ouvia, mas nada poderia fazer. E a Bíblia diz, irmãos, que Eli caiu para trás, quebrou o pescoço. A notícia, quando chegou na mulher de Finéias, só olha, seu sogro morreu, o seu marido morreu, o seu cunhado morreu, 4.000 homens saiu para a peleja, morreram 30.000, eles voltaram para se recompor, voltaram com 30.000 morreram, e ainda tem mais. Levaram a arca da aliança, que era um símbolo de adoração, irmão. Talvez você diga assim nessa noite: irmãos, eu não sinto mais a adoração dentro de mim. E eu pergunto para você, o que foi roubado de você, que você não sente mais essa vontade de adorar ao Senhor? Eu vim nessa noite, irmãos, para glorificar o nome do Senhor, mas você acha que foi fácil para mim? Não. Ali em Caicó, pastor Márcio, o diabo veio me acusar. Olha, tu vai pregar lá em Tenente Laurentino, mas se eu fosse você, fazia assim, fazia assado. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente reserva, lê a palavra do Senhor para transmitir para a igreja, mas sempre o diabo, irmãos, ele envia os dele
para tentar nos calar, para tentar nos esfriar. Mas quando eu e você, irmãos, nós temos compromisso com a palavra de Deus, quando a gente, irmãos, tem um compromisso, não adianta, irmãos, a gente calar. Já agora às 6 horas, irmãos, já Deus, o diabo já mandou outro lá em casa. Tu vai pregar lá na igreja do pastor Márcio, cuidado, lá é assim, é assado. Mas não é não, irmãos. É porque o diabo, irmãos, ele é acusador. O diabo é acusador. E eu não dei ouvido, eu disse: Senhor, eu vou te adorar. Porque aquela igreja, irmãos, ela é lavada, ela é remida, ela foi comprada, não foi com ouro e nem com prata não, mas foi com sangue, o sangue precioso do Senhor. E nessa noite aqui, irmãos, há pessoas que precisam de um conserto. Há nessa noite aqui, irmãos, pessoas que precisam, irmãos, fazer uma aliança com Ele. Aleluia. Israel, irmãos, quando ele entendeu que a presença do Senhor é importante, irmãos, eles começaram a adorar, eles começaram, irmãos, a buscar a presença do Senhor. Aleluia. Foi diferente? Foi. A notícia, quando chegou a mulher de Finéias, irmãos, a Bíblia diz que ela estava grávida, prestes a dar à luz. Mas a notícia, irmão, que o seu sogro morreu, seu cunhado morreu, seu marido morreu, 30.000 homens caíram na peleja, isso aí nada dela se abalou a ela. O que abalou a estrutura, irmãos, dela foi quando mencionaram que a arca tinha sido roubada. E a Bíblia diz, irmãos, que ela entrou em trabalho de parto, as contrações veio, e a ponto, irmãos, que ela ia dando a luz ali. As mulheres tentaram ali consolar ela, porque a Bíblia fala, e ela não faz caso disso. E ela declara o nome do filho dela e acabou. Aleluia. Será que a glória de Deus, irmãos, ainda permanece na sua vida? Ou já foi embora? Aleluia. É noite, irmãos, da gente se voltar. Pela manhã eu estava dizendo ao pastor Márcio: chegou o momento de nós descer na presença do Senhor.